O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde a mim. Um convite dele. E qual é a sua resposta? Jesus, Criador do céu e da terra, Deus que se fez homem, Cristo ressuscitado, glorioso, faz um convite para cada um de nós: vinde a mim, e eu vos darei descanso. Muitas pessoas estão dizendo: estou cansado, estou me desanimando, não aguento mais, não gosto mais. E as pessoas ficam reclamando. E quando a gente diz: eu me cansei, é o início do fim. Eu não posso dizer, não quero dizer, não digo nunca, estou cansado de ser sacerdote. E você não deve dizer: estou cansado da minha esposa, do meu marido, estou cansado. Já é um obstáculo à graça de Deus. Não podemos admitir que estamos cansados. Temos que cuidar do cansaço, mas não podemos ficar desanimados de jeito nenhum. E Jesus faz um convite: vinde a mim. Sabe por quê? Ele quer ministrar a cada um de nós. Veja a beleza da primeira leitura. Levanta os olhos para o alto e vê de quem criou tudo isso. E começa a louvar e bendizer e agradecer a Deus pela beleza de toda a criação que Ele fez. Tal é a grandeza e a força e o poder de Deus. Louvado seja Deus. Temos que sair de nós e de nossos problemas e dificuldades e dizer: louvado e glorificado e amado seja o nosso Deus. Ele nos deu uma ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e amarás o seu próximo como a si mesmo. E quando nós amamos Deus de toda a nossa força, Ele nos enche com amor, e com esse amor amamos o nosso próximo, e amamos a nossa situação, no lugar que nós trabalhamos, e dizemos: obrigado, Senhor, também, pela minha doença, pelas dificuldades, por todas aquelas coisas que estão faltando. Obrigado, 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 Senhor. E eu permaneço na presença de Deus. Jesus sempre está falando com cada um de nós: vinde a mim. Você, venha a mim. E Ele é Deus amor.
E Ele quer ministrar a cada um de nós. É impressionante esta oração. É impressionante a imposição de mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, glorioso, vitorioso. E a energia de Jesus, Deus conosco, que passa para cada um de nós para nos animar. É uma oração cristocêntrica. É uma oração com a imagem certa de Deus, de Jesus. As mãos benditas deles eram ensanguentadas, chegadas, e agora são abertas, impostos sobre nós, porque estas mãos são de um Deus vivo, que vem para ministrar a cada um de nós. Eu acho que todos nós precisamos de um sacerdote, e o sacerdote se chama Jesus Cristo. Vou ler para vocês algumas passagens de Hebreus. Temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, porque não temos nele um pontífice incapaz de compreender-se das nossas fraquezas. Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos dele, pois confiadamente vamos aproximar do trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia e achar a graça em auxílio oportuno. Vinde a mim, vocês que estão afastados, vocês que estão no pecado, rasgados, não é? Vocês que estão com anemia espiritual. Jesus faz o convite. No dia da sua vida mortal, Jesus dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o poderia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que ele teve, e uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna. Jesus Cristo, sumo sacerdote para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E este sumo sacerdote está fazendo um convite especial a cada um de nós. Vinde. Este sumo sacerdote, porque vive para sempre, este possui um sacerdócio eterno. É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive para sempre para interceder em seu favor. Tal é com o efeito pontífice que nos convinha. Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer todos os dias os sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios e depois pelo povo, pois isto o fez uma vez para sempre. Jesus fez o sacrifício uma vez para sempre, morrendo numa cruz, oferecendo-se a si mesmo.
Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tão mais excelente, quanto ele é o mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Eis, porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos dos homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso diante de Deus. E o próprio Senhor Jesus diz: vinde, vinde a mim. O que acontece quando nós nos aproximamos de Deus? A primeira leitura: o Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não falha, nem se cansa. Insondável é a sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Que maravilha! É por isso que nós vamos à igreja, é por isso que vamos diante de Jesus no Santíssimo. Jesus diz: vinde a mim. E você vai ficar longe dele? Quando você está cansado, você vai tirar férias? Você vai na praia, você vai nas montanhas? Ou talvez você deveria fazer um retiro, alguns dias de oração, com a sua Bíblia. Um grupo de pessoas, talvez, vamos fazer uma tarde de oração, um dia de oração, e alguém vai explicar a palavra de Deus, e depois as pessoas se afastam para fazer oração, e deixar o próprio Senhor Jesus ministrar às pessoas. No grupo de oração, as pessoas estão orando uns pelos outros, impondo as mãos, e as mãos das pessoas junto com as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus prometeu: vinde a mim, vinde a mim, vinde à minha casa. Todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Existem casas de retiro. Você pode ir e fazer um retiro de 30 dias, de 8 dias, de 3 dias, de um dia. Procure saber onde é que eu posso orar para Jesus Cristo, sumo sacerdote, ministrar a mim. Jesus nos chama para que todos nós sejamos seus discípulos, discípulas, alunas do Senhor Jesus. Imagine a palavra dele, a orientação dele, ele mesmo entrando no seu coração, as maravilhas que ele vai fazer, se a sua resposta for sim. Sim, Senhor, eu vou. Por favor, Jesus, coloque as suas mãos benditas sobre mim, aqui e agora. Feche os seus olhos. Aproxima-se de Jesus. Comece a adorar e louvar e amar. E dizer:
Jesus, eu não vou cansar de nada, de ninguém. Obrigado, Jesus, pelo novo ânimo que você vem me dar.